Apesar do Bitcoin ter subido de forma considerável na sexta-feira, no domingo, ontem, ele acabou entregando todo esse movimento de alta. Não só entregou o movimento de alta, como caiu ainda mais do que já tinha subido ali na sexta-feira. E apesar de muita gente ter achado que esse movimento foi completamente aleatório, na verdade não foi, e existem alguns motivos aqui por detrás desse movimento de correção, e é justamente isso que a gente vai debater nesse vídeo de hoje. E obviamente, ao longo do vídeo nós vamos entender se ainda existe espaço para mais quedas no Bitcoin ou se nós já conseguimos encontrar aqui um fundo local nessa estrutura atual. Então fica aí até o final que a gente vai abordar tudo isso no vídeo de hoje. E o primeiro ponto que nós devemos entender aqui é justamente o que aconteceu lá na sexta-feira. Nós tivemos ali o discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, no Jackson Hole, ali um evento que acontece entre banqueiros centrais e muitos bancos comerciais também, e falam bastante sobre políticas monetárias, falam bastante sobre como é que o Federal Reserve vai conduzir a sua política monetária. E o Jerome Powell, ele citou ali, ele fez algumas falas relacionadas ao que diz respeito a um tom mais conservador ao indicar chance de corte de juros, né? E aqui nessa matéria da Valor eles falam: em seu discurso, Powell sinalizou mais claramente a possibilidade de uma redução nas taxas de juros já na reunião de setembro. E aqui eles complementam: o presidente do Federal Reserve abandonou o tom mais conservador que imperava em suas falas recentes, de acordo com os cálculos aí do JP Morgan, em um modelo que usa a inteligência artificial e tenta capturar o quão dovish, né, ou seja, o quão suave ou o quão mais duro foi ali o discurso relacionado ao Federal Reserve. E essa mudança de postura, ela surge em meio a uma série de pressões políticas feitas pelo governo Trump em relação à posição do Federal Reserve nas taxas de juros atuais e já tentando, de certo modo, pressionar o Fed, pressionar o Jerome Powell para reduzir essas taxas de juros, tá? Essa redução de taxas de juros tem como objetivo principal ali a manutenção da dívida pública lá dos Estados Unidos. Então o governo precisa pressionar o Federal Reserve para diminuir as taxas de juros de modo a se tornar mais fácil de pagar a dívida pública atual lá do governo norte-americano, e isso daí fez com que as probabilidades de corte de juros, né, saíssem aí de cerca de 60% que estava um mês atrás, né? Então vocês podem ver aqui, ó, um mês atrás estava cerca de 61% a probabilidade de corte de juros de 25 pontos base aqui já na reunião de setembro, e agora, né, no dia 22 de agosto, nesse caso na sexta-feira, pulou aí para, aliás, hoje pulou para 85,3% e na sexta-feira estava ali em cerca de 84,7%. Isso daqui indica que essa mudança foi percebida pelo mercado de modo mais suave, ou seja, significa que o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, vai ter uma postura um pouco mais acomodativa. Não vai ter uma postura tão restrita de manter juros elevados e vai trazer uma política monetária um pouco mais frouxa em relação principalmente a ativos de risco também. E o mercado sentiu isso de forma bastante positiva. Bitcoin subiu, criptomoedas subiram, ações subiram, tudo que foi de mercado aí de renda variável, podemos assim falar, acabou subindo de forma considerável. Só que quando foi ontem, no domingo, na abertura do mercado asiático, então foi ali na madrugada de domingo para segunda, dependendo ali do seu fuso horário, foi no momento onde o mercado asiático acabou abrindo, nós tivemos uma queda significativa no preço do Bitcoin, que acabou puxando aí também todas as outras criptomoedas para baixo. E essa puxada para baixo está diretamente relacionada também aqui ao que houve numa baleia, né? Podemos falar assim, uma entidade do Bitcoin que tinha uma alta quantidade de Bitcoins, mais de 150, se eu não me engano, Bitcoins nas suas reservas, e eles moveram aí cerca de 24 mil Bitcoins, sendo que desses 24 mil, 12 mil Bitcoins foram ali diretamente movidos, né? Foram ativamente vendidos no mercado. Esses 24 mil Bitcoins que foram movidos aí por essa entidade acabaram indo ali para a Hyperunite, que é uma exchange descentralizada, né? E isso daí acabou gerando um movimento secundário, que daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é que foi. Mas a gente consegue ver que essa entidade ainda possui aí cerca de 152 mil. Na verdade, eles têm 152 mil hoje, né? Então, depois de moverem já esses 24 mil, significa que eles tinham aí mais de 170, ele tinha mais 170 mil Bitcoins nas suas reservas, e esses fundos vieram ali originados da exchange HTX. Esse movimento aqui dessa baleia movendo bitcoins, a gente já discutiu anteriormente aqui no canal, não é algo
Não é algo raro, não é algo incomum de nós presenciarmos baleias movendo bitcoins e voltarem a negociar esse bitcoin, voltarem a vender esse bitcoin no mercado. Essa baleia em específico, alguns rastreamentos on-chain identificaram que ela estava movendo esses bitcoins para rotacionar para Ethereum. Inclusive o Ethereum acabou fazendo máxima histórica também derivado dessa pressão compradora de baleias antigas, até baleias antigas do próprio Bitcoin. Mas isso não é um evento inexplicável, isso não é um evento que seja algo alarmante, porque acontece de tempos em tempos. Nós vemos diariamente baleias antigas do Bitcoin movendo esses Bitcoins aí para exchanges, e esses atos de vendas são naturais, elas trocam de mãos, né? Então baleias antigas acabam distribuindo para investidores novos, esses investidores novos acumulam durante um longo período de tempo, e quando chega em determinado momento de lucratividade, essas baleias, né, que antes eram investidores novos e agora já são investidores antigos, rotacionam de novo para as mãos mais recentes. Isso é um processo natural de mercado, mas como aconteceu no domingo em específico, e nós estamos falando ali na abertura do mercado asiático, é tipicamente um período onde o mercado possui uma liquidez bem mais restrita. Inclusive, a gente consegue identificar esse tipo de padrão aqui através do gráfico do CVD, né, que é basicamente o volume líquido por exchange. Nós conseguimos identificar que esse dump acabou ativando a arbitragem algorítmica. E caso você não saiba o que é arbitragem algorítmica, eu estou falando ali de players institucionais, né, de empresas que posicionam robôs, posicionam algoritmos dentro das exchanges, de modo a que sempre que houver um slippage, sempre que houver ali uma diferença de preço entre uma exchange e outra, esses algoritmos, esses robôs, eles acabam ativando ordens de compra ou de venda para normalizar o preço entre as exchanges. Então, no momento que a baleia posicionou aquela ordem lá no mercado, na Hyperunite, outras exchanges também identificaram, outros algoritmos também identificaram essa venda acontecendo e acabaram também pressionando o mercado como um todo. E que a gente consegue ver justamente através de várias exchanges. Eu não coloquei aqui a legenda, mas nós estamos vendo aqui Coinbase, Binance, Bitfinex, Kraken e Bybit. Aqui cada um desses representa um exchange, e você pode ver que o dumping ele acabou acontecendo, né? Aqui nós estamos vendo basicamente o volume líquido de pressão vendedora, ele acabou atingindo aí diversas exchanges. Esse é um processo que acontece principalmente em períodos onde a liquidez do Bitcoin é um pouco mais restrita do que é durante a semana, principalmente nos horários comerciais ali da hora de negociação lá nos Estados Unidos, que é quando tem mais atividade institucional, que é quando tem mais investidores negociando Bitcoin, tanto no mercado tradicional quanto diretamente nas exchanges. No final de semana, essa atividade reduz, e por conta dessa redução de atividade, o que acaba fazendo que os livros de oferta fiquem um pouco mais escassos. Como fica menos ordens, tem menos liquidez nesses order books, acontece que o preço acaba atingindo esse order book de forma bastante significativa. Eu também já expliquei um pouco mais sobre isso aqui no canal, essa parte de como é que funciona a precificação do Bitcoin e como é que esses eventos acabam acontecendo diretamente nos order books. Então aproveita aí para se inscrever aqui no canal, caso você não conheça esses materiais, a gente está fazendo isso daqui toda semana, tá? Clica aí no botão de se inscrever e não se esqueça também de deixar o sininho ativo. Mas para a gente continuar a compreender isso, nós não podemos utilizar somente ali as exchanges, nós não podemos ver somente aquilo que está acontecendo dentro das plataformas de negociação, dentro das bolsas centralizadas de negociação. Nós precisamos identificar o que está acontecendo na rede do Bitcoin. E isso é outro ponto bastante importante, porque não foi apenas aquela movimentação dessa baleia, não foi apenas esse processo de venda dentro de um mercado ilíquido que fez com que o Bitcoin corrigisse de forma significativa, como nós estamos vendo atualmente. Inclusive, vocês podem ver aqui na tela, ó, o preço do Bitcoin, ele fez uma pernada de alta e depois ele acabou entregando nos 3 dias seguintes, né? Ou seja, no sábado, no domingo e na segunda. Essa venda de Bitcoin ela aconteceu no domingo, mas no sábado já estava caindo e hoje na segunda-feira continua caindo. Então, não é apenas essa atividade institucional, não foi apenas esse movimento de venda que está fazendo essa retração no Bitcoin. Existe uma força muito mais intensa que é algo que é espalhado em termos de sentimento no mercado. E quando eu estou falando em termos de sentimento no mercado, eu estou falando algo que engloba não só a atividade institucional, mas também a atividade do varejo em si, tá? Então, aqui nós estamos vendo que esse dump, ele ocorreu
no momento onde a atividade de acumulação de Bitcoin, a compra de Bitcoin já estava reduzida. Nesse gráfico que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, é basicamente a variação de 30 dias nas transaçõões até 10 mil dólares. E por que a gente pega as transações até 10 mil dólares? Porque nós conseguimos ter uma visão do varejo, né? Então, aqueles investidores, aqueles participantes que fazem movimentações de Bitcoin até 10 mil dólares são investidores menores, né? E aqui nós conseguimos identificar justamente a variação de 30 dias, ou seja, qual foi a variação no último mês em relação a essas transações menores. E como vocês podem ver aqui, nós tivemos uma queda de 6% na atividade do varejo, e isso condiz também com o período onde o Bitcoin esteve em queda, né? Ou está em queda nesse momento atual. Isso aqui revela que boa parte dessa queda de preço que nós estamos vendo atualmente também é derivada de queda na atividade do varejo também, ou seja, nós temos menos atividade compradora, nós temos investidores menores se afastando um pouco do mercado, e isso acaba impactando a liquidez não só das exchanges, não só nas plataformas de negociação, mas também dentro da própria rede do Bitcoin. Isso daqui nós também conseguimos ver através de um indicador chamado de score de tendência de acumulação. Esse é um indicador muito bom que é feito aqui pela Glassnode, eles publicam constantemente esse indicador e ele mostra justamente aqueles períodos de acumulação por entidade, tá? Então vocês podem ver aqui, eu vou dar um zoom, ó, cada faixa dessa aqui representa um tamanho de investidor. Aqui nós temos na faixa inferior, nós temos investidores com menos de 1 Bitcoin, depois nós passamos aí por diferentes classificações, aqueles que possuem entre 1 a 10 Bitcoins, 10 a 100 Bitcoins e vai até aí aqueles que possuem mais de 10 mil Bitcoins. Note que períodos de venda, períodos de pressão vendedora constante são períodos aqui onde o preço do Bitcoin acaba entrando dentro de uma tendência de queda. Isso faz total sentido. Se toda a rede do Bitcoin está distribuindo moedas, ou seja, eles não estão dentro de um processo de compra e sim num processo massivo de venda, é natural que o preço do Bitcoin acabe caindo por conta disso. Depois nós entramos em um período de relativa acumulação em algumas entidades, né? Você pode ver aqui esse processo de acumulação aqui, enquanto o preço do Bitcoin está em ascensão. Então, novamente, mesmo tipo de dinâmica. Agora, o que nós estamos presenciando é um processo aqui de padrão vendedor espalhado entre as diversas exchanges. Então, esse tipo de padrão que nós estamos presenciando é justamente aquilo que está fazendo também o preço do Bitcoin entrar dentro de um processo de correção. Então, é natural. Toda vez que nós conseguimos identificar um padrão de menor propensão ao risco, menor interesse no Bitcoin, seja por entidades menores, aquelas do varejo, seja por entidades institucionais, nós acabamos vendo o preço do Bitcoin deslizar. Isso daqui é um tipo de fundamento que acaba traduzindo muito aquilo que é o sentimento de mercado do próprio investidor e também condiz com o período atual que nós estamos no mercado. Tipicamente, entre agosto e setembro, nós temos o mercado financeiro como um todo em baixa, tá? E as razões por isso eu não vou aqui entrar em detalhes, muitos falam que é relacionado ali ao verão do hemisfério norte, então muita gente acaba saindo de férias no verão, reduz a liquidez, reduz a atividade financeira, né? A atividade no mercado financeiro, isso acaba penalizando os ativos de risco como um todo, mas a verdade é que, de fato, isso acontece no Bitcoin também. Agosto e setembro são 2 meses que costumam ser mais fracos para a atividade do preço do Bitcoin e é justamente isso que nós estamos vendo agora também nessa estrutura de mercado atual. Mas também não é o único motivo, tá? Então nós precisamos identificar, quando nós estamos falando de ação de preço, principalmente para evitar manipulações, nós precisamos identificar diversos aspectos do mercado, diversos tipos de ações do mercado. E uma delas é aqui a atividade do mercado futuro. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo que eu publiquei sobre como identificar manipulações de preço, eu vou deixar um card aqui em cima e aí ao final desse vídeo você volta lá, porque esse preço atual pode sim ser uma manipulação, só que a gente precisa fazer uma avaliação muito mais detalhada, que obviamente é o que eu faço aqui no canal, essas avaliações detalhadas para aqueles investidores que são sérios e que querem entender de fato o mercado nas suas entrelinhas. Mas um dos pontos que é preciso rastrear aqui é justamente na parte da atividade do mercado futuro. E nesse dashboard que eu estou mostrando aqui para vocês, nós temos na parte superior o preço do Bitcoin, aqui nesse segundo patamar nós temos o volume spot, depois
depois nós vamos ter a quantidade de posições em aberto, nós vamos ter a taxa de financiamento de contratos futuros e as liquidações no mercado. Tudo isso daqui nos dá uma figura bem clara sobre por que o preço do Bitcoin fez esse movimento corretivo aqui nas últimas horas, principalmente aqui do final de semana até agora. E a razão é por nós termos aqui um cenário de posições compradas em alta quantidade. Aqui na taxa de financiamento de contratos futuros, nós conseguimos identificar aqueles momentos onde tem uma alta quantidade de posições compradas e os momentos que tem uma alta quantidade de posições vendidas. Aqui, justamente em verde, né, são quando tem mais posições compradas. E esses períodos aqui em vermelho, ó, são aqueles períodos quando tem mais posições vendidas. Agora, olha que curioso, nos momentos onde nós temos mais posições vendidas, são momentos onde o preço consegue fazer uma tendência de alta, ou inclusive são momentos ali onde ele acaba atingindo um fundo local. Note que o preço está bem aqui e aqui nós temos taxa de financiamento negativa, que é quando nós temos mais posições vendidas no mercado naquele momento. Nesse momento nós não temos isso, nós temos mais posições compradas enquanto o preço do Bitcoin cai e enquanto a quantidade de posições compradas vai aumentando. Então você vê, ó, a quantidade de posições compradas aumenta, essas posições estão cada vez mais dominando o mercado, nós temos uma predominância de posições compradas e o preço do Bitcoin entra num cenário de correção. Esse tipo de configuração não é o ideal para nós estabelecermos um fundo local e não é o ideal para nós já adotarmos que uma reversão está no horizonte. Isso acontece porque quando nós temos muitas posições compradas, a quantidade de liquidação que fica aberta ali na posição abaixo, ou seja, se nós temos muitas posições compradas no mercado futuro de Bitcoin, significa que os investidores estão apostando na alta do Bitcoin. E qual seria o pior cenário para eles? O pior cenário para eles seria a queda no Bitcoin, porque aí essas posições iam ser fechadas, iriam ser liquidadas e esses caras iriam perder dinheiro. Isso é justamente o que captura a liquidez, o que incentiva a que o preço do Bitcoin vá na direção dessas posições compradas. Como eu estou mostrando aqui na tela, ó, vocês podem ver que existe uma quantidade de liquidez, né? Existe uma quantidade aqui, ó, uma montanha de liquidações, e nesse gráfico eu estou mostrando justamente o mapa de liquidações do Bitcoin no curto prazo aqui. Você pode ver que nós estamos bem próximo dessa região e essa é uma região com uma alta quantidade de contratos aqui para serem liquidados. No momento que essa liquidez for capturada aqui, o preço do Bitcoin tem a tendência a se aproximar dessa região justamente porque existe uma alta quantidade de liquidez posicionada naquela região. Então, por enquanto, nós ainda não conseguimos identificar de fato já que o fundo do mercado já está estabelecido, porque justamente existe essa liquidez que está posicionada no Bitcoin, mas à medida que o preço do Bitcoin vai caindo, vai trazendo uma melhor relação entre risco e retorno, que é justamente o que a gente busca aqui no mercado, né? A gente busca aqui no canal também essas melhores relações entre risco e retorno. Nesse momento, se nós formos identificar aqui a estrutura de preço do Bitcoin, nós conseguimos identificar um volume bastante significativo aqui abaixo do preço do Bitcoin. Deixa eu apagar aqui. Nós conseguimos identificar que existe aqui no VPVR uma faixa de negociação bastante significativa que pode fornecer um suporte para o preço do Bitcoin e caso esse suporte venha a se estabelecer, essa região aqui, ó, que eu estou circulando como quadrado, será uma região que poderá fornecer um suporte para o preço do Bitcoin e nós teremos aqui uma possibilidade de entradas compradoras nessa região de forma bastante significativa, tá? Inclusive, se caso o preço do Bitcoin der um deslize aqui para baixo, imagina que ele faz isso daqui para baixo e depois retorna. Ele vai configurar uma armadilha que vai deixar muita gente presa aqui nessa região, como ele fez exatamente aqui, ó. Tá vendo essa armadilha que ele deixou? É justamente algo bastante similar, porque ele tinha uma região de suporte, que é essa região de suporte que nós temos aqui agora nesse momento. O preço do Bitcoin, ele acabou fugindo aqui para trás, o que configurou uma armadilha ali para quem vendeu ali no fundo e aqui ele pode configurar a mesma coisa. Pode fazer uma armadilha aqui embaixo e isso daqui vai se transformar numa ótima região compradora institucional, mas que obviamente vai fazer com que muitos investidores novatos fiquem presos ali naquela região, vendam Bitcoin diretamente no fundo de mercado, caso nós tenhamos esse fundo de mercado, e obviamente aí os institucionais vão aproveitar para acumular esse Bitcoin das sardinhas. Isso não é aquilo que a gente quer que vocês façam, né? Obviamente a ideia é tentar seguir esses players institucionais e no momento que nós tivermos um retorno de demanda mais significativo, aí sim nós teremos uma tendência de alta mais precisa.
Até lá, vamos aguardar e vamos ficar avaliando, e tudo isso que eu vou estar falando vai ser publicado aqui no canal também, assim como no meu Twitter lá, @caueconomy. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, eu peço que você se inscreva, porque a gente está fazendo esse tipo de conteúdo constantemente, e não só na parte educacional que eu estive fazendo até agora, mas também na parte de análise, que eu vou começar a fazer cada vez mais essas análises aqui de curto prazo, para te explicar tudo que está acontecendo no mercado. Então confere aí se você está inscrito e também deixa o seu like, que isso vai me ajudar bastante aqui nesse início de canal que eu estou fazendo. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo aqui no canto, que é um vídeo que explica como não cair em manipulações, e se você assistir esse vídeo que eu estou mostrando aqui, provavelmente você vai entender que essa pode ser sim uma manipulação de mercado. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau!